Querido Deus, nós te agradecemos pela alegria de mais uma vez podermos estar em tua casa. Obrigado, Jesus, por essa riquíssima oportunidade, por estar ladeado dos meus irmãos e nessa feita, uma vez mais, dialogar acerca deste assunto tão relevante e nesta feita também a última lição deste último trimestre de 2021, onde falaremos acerca da gloriosa esperança do advento, do retorno do Senhor Jesus. Nos agracie, seja conosco, de maneira que aquilo que falarmos edifique as pessoas que nos ouvirem. Esta é a oração que nós fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Que alegria podermos estar juntos mais uma vez para dialogarmos a última lição do trimestre de 2021, o quarto trimestre de 2021, a saber, a gloriosa esperança do apóstolo. Eu quero lembrar você que nós somos a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. E há algum tempo temos dialogado estes assuntos pelo viés da Escola Bíblica Dominical, dos quais você, que é um inscrito recente, pode visitar a playlist e rever alguns assuntos discutidos durante todo o corrente ano. Esta lição coincide com uma data marcante do nosso calendário, na realidade um dia após, a saber, o Natal. E eu quero aproveitar a ocasião para lhe desejar um Feliz Natal, que o menino Jesus possa dia após dia nascer no seu coração. O textuário dessa lição está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A verdade prática, por sua vez, afirma: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. A leitura bíblica em classe, irmãos, está em dois textos do apóstolo Paulo. A priori, aquele que ele escrevera a Timóteo, segunda carta, capítulo 4, versículos 6 a 8, e, por conseguinte, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 11. Mas para introduzir e dialogar com vocês o primeiro assunto de hoje, consciência de Paulo diante da morte, eu quero convidar aqui o meu amigo Júnior Santiago. É com você, Júnior. Nossa aula hoje vai falar sobre a consciência de Paulo diante da morte. Vamos falar de assuntos pesados, mas importantes para a nossa reflexão e para a nossa caminhada cristã. Estamos chegando ao final desse trimestre, as últimas lições, em que Paulo está se despedindo do mundo. E, irmãos, nessa lição especificamente, nesse primeiro item, nós podemos introduzir, à guisa de introdução, dizer que Paulo não perde a esperança. Palavra-chave para essa lição: esperança de um céu no meio de sofrimentos e tribulações nesta terra. Existe um livro chamado O Homem em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl. E ele fala uma frase muito interessante. Ele diz: olha, quem sabe o porquê enfrenta qualquer como. Quando ele está dizendo isso, ele está se referindo a quem tem ideia e dimensão do sentido de seu sofrimento, consegue suportá-lo melhor, consegue entendê-lo, consegue, assim, suplantá-lo, enfrentá-lo e atravessá-lo. Quando nós olhamos para Paulo, nós vemos essa resiliência, essa capacidade de superar as adversidades quando ele enfrenta a morte. É exatamente no momento mais crucial, no momento mais difícil da nossa vida, é que nós temos dimensão do tamanho da nossa fé e do nosso comprometimento com Cristo. Paulo, ao atravessar tribulações, ele se regozija nela, algo até estranho para quem lê as cartas de Paulo. Porque se vê o tempo todo ele dizendo: eu me alegro nas minhas tribulações. Na fraqueza eu digo: sou forte, eu tenho força quando me sinto fraco. Porque me torno dependente deste Deus. E aí o tempo todo ele olha para um lugar fixo,
que é a esperança da glória. Ao ponto de dizer em suas cartas que ele reputa tudo isso como esterco, como se nada fosse. Ele chama tudo aquilo que ele sofreu de leve e momentânea tribulação, diante do peso de glória que está proposto. Então Paulo tem uma dimensão do sofrimento totalmente diferente e impressionante para nós. Quando ele se olha diante da morte, ele entende a morte ali não como o fim das coisas, mas a abertura para a verdadeira vida. Ele entende a sua morte depois de ter combatido todo o seu combate, de ter atravessado tudo que atravessou e vivido tudo aquilo que viveu, pregando tudo que pregou. Ele olha para aquilo como um sacrifício, como cheiro suave, como uma oferta a Deus, feita por Ele, corpo, alma e espíritos entregue no altar. E eu digo para vocês que isso é impressionante porque Paulo era uma pessoa real, de carne e osso, como eu e você, dando-nos um exemplo de como temos que encarar muitas vezes a possibilidade da morte. Não só nós, mas dos nossos entes queridos, por exemplo. Quando morremos no Senhor, ou quando alguém de nós, nossa família, de nossos entes queridos, é ofertada ao Senhor, de certa forma, quando passa ao Senhor, quando morre, podemos encarar essa morte não como fim, mas como um atravessar de porta para a verdadeira vida. Estão nos braços do Senhor e não há lugar melhor para estar. Portanto, ainda que sofremos o luto, ainda que seja doloroso, é importante que olhemos para a morte com o mesmo olhar que Paulo teve, de que é um atravessar de portas para os braços do Senhor. Por isso, muito importante é evangelizarmos também a nossa família. E irmãos, quando Paulo olha para a sua própria morte, ele entende isso como um martírio, como um testemunho, como evidência de que ele era apóstolo. E ele tem uma consciência clara, como diz o nosso pastor Elianai Cabral, de que aquilo que ele está fazendo é a conclusão de sua vida e que, portanto, ele não precisa ter medo nem nenhum pavor diante da morte, sabendo que o que o espera depois daquela porta que ele vai abrir é o Cristo que ele tanto pregou. No segundo item, ele expressa uma palavra que é oriunda de um conceito militar. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Era a ideia de um general que partia para os campos de batalhas romanos, expandindo o reino de Roma, e que voltava vitorioso depois de ter combatido o combate e conquistado a terra. E aí, diante dessa conquista, lhe era ofertada uma coroa de louros, de honra, diante de todos. Paulo está dizendo, olha, tudo aquilo que atravessei, tudo que lutei, foi para receber agora a coroa de glória que Cristo me vai dar, como general dele, que conquistou a terra, que pregou o Evangelho, que acrescentou o reino de Deus na terra. Paulo vê a sua carreira como uma carreira de sucesso, de um combatente que combateu o verdadeiro combate. Ele usa essas referências militares em várias cartas, principalmente a seu filho Timóteo, seu filho na fé Timóteo. Mas também aqui, diante da morte, tanto registrando através de Lucas, quanto nas suas próprias cartas aos Tessalonicenses, aos Efésios, aos Gálatas, combatendo contra os legalistas, falando sobre vários pontos, em várias cartas ele usa esses termos militares para dizer, olha, a nossa vida é uma corrida, a nossa vida é uma carreira, a nossa vida é luta constante, mas no final há uma coroa nos esperando. E aí Paulo examina a sua própria vida, faz uma síntese de tudo aquilo que ele passou e chega no final à seguinte conclusão: devo ser grato, eu comecei bem, mas principalmente eu terminei bem. E ele vai dizer, olha, acabei a carreira e guardei até o fim a minha fé. E a fé, a palavra fé, tem ligação direta com outras duas palavras, fidelidade e esperança. Essa raiz, fé, nos ajuda a ter também outro sentido, paciência, que também tem outra relação com a palavra paz. Então, circundando a palavra fé, nós temos
fidelidade, esperança, paciência e paz. É tudo isso que Paulo sentia. E juntando todas estas coisas, ele se mostra grato, tendo plena certeza de que ao fechar os olhos na terra, ele abre os olhos para a verdadeira vida no céu. Tanto é que não permitia que ninguém segurasse ou o impedisse de realizar, de atravessar este momento. Assim como depois, vários outros mártires o seguiriam. E eu queria concluir este primeiro tópico, Diego, lendo uma pequena parte de uma carta escrita aos Efésios por um discípulo de João, mas que também conhecia Paulo, Inácio de Antioquia. E na sua carta aos Efésios, capítulo 3, Inácio estimula os Efésios a não impedir que ele vá para o martírio. Ele escreve para, não me impeçam, nem colocam armadilhas para que me sequestrarem enquanto eu estou indo para o martírio. Deixe que eu seja entregue às feras, porque me espera do outro lado alguém que eu amo, Jesus. E vê a morte, assim como Paulo via, Inácio vê a morte como uma oferta, como uma oferenda a Deus, como uma entrega final de carreira, como aquele general que chega esperando a coroa de vitória. Vou ler para vocês e eu peço que você preste muita atenção. Inácio dizendo: agora estou começando a me tornar discípulo. Nada, visível ou invisível, por inveja, me impeça de alcançar Jesus Cristo. Fogo e cruz, manada de feras, lacerações, desmembramentos, deslocamento de ossos, mutilações de membros, trituração de todo o corpo, que os piores flagelos do diabo caiam sobre mim, com a única condição de que eu alcance Jesus Cristo. Para nada me serviriam os encantos do mundo, nem os reinos deste século. Para mim, é melhor morrer para Cristo Jesus do que ser rei até os confins da terra. Procura aquele que morreu por nós, quero aquele que por nós ressuscitou. Meu parto se aproxima. Perdoai-me, irmãos, não me impeçais de viver. Não queirais que eu morra. Não me abandoneis ao mundo, não seduzais com a matéria quem quer pertencer a Deus. Deixai-me receber a luz pura. Quando tiver chegado lá, serei homem. Essa é a despedida de Inácio aos Efésios, estimulando a eles que não o impeçam de ir para o seu martírio. Inácio morreu sabendo que era só uma porta para atravessar. Paulo morreu sabendo que do outro lado esperava também a sua coroa, o seu galardão. Por isso, combata o seu combate, corra a sua carreira e, sobretudo, guarde a sua fé até o final. Porque, como diz Paulo, o morrer para mim é ganho. Por isso, muito melhor é estar com Jesus. E bom, seguimos esta lição falando no tópico 2 sobre a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor, que é a consumação dessa esperança. E assim, volta a palavra ao meu amigo Diego. Fala aí, Diego. Obrigado, Júnior. Meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para dialogar agora o tópico de número 2 desta que é a última lição do quarto trimestre de 2021 e um tema pertinente, falando a respeito da gloriosa esperança do apóstolo, não só dele, mas agora também nossa, parafraseando, né? Tópico 2, queridos, fala sobre a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Um dos assuntos teológicos mais empolgante e espinhoso ao mesmo tempo, grifo pessoal, sem dúvidas, é a escatologia. Essa palavra de origem grega, que faz junção a dois termos, tem por definição mais simplista a doutrina ou o estudo das últimas coisas.
Existem algumas correntes que divergem da visão que está exposta no nosso caderno de anotação. Contudo, com o intuito de ser sensato e por respeito ao credo de nossa instituição, vamos dialogar a respeito da corrente que se estabelece no pentecostalismo clássico, corrente esta que fundamenta e subsidia as igrejas evangélicas Assembleias de Deus no Brasil. A corrente a qual me refiro, histórica e teologicamente, é lida como pré-milenista dispensacionalista. E essa é uma doutrina escatológica da perspectiva pentecostal clássica, da qual você pode, com um pouquinho mais de propriedade, assistir alguns vídeos relacionados a ela no canal do nosso amigo, pastor aqui no campo de Presidente Prudente, pastor Gilberto Correia de Andrade. Possivelmente está aí no seu visor, procure este canal, visite o canal do nosso amigo, pastor Gilberto, e assista a alguns vídeos relacionados à escatologia. Pois bem, o tópico 2 apresenta alguns apontamentos. O primeiro deles fala exatamente sobre a volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. De fato, os capítulos 4 e 5 apresentam resquícios escatológicos, de modo que o pastor Elienay destaca a conjunção mas como dando ideia de continuidade, linkando os capítulos 4 a 5, onde Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo e, na mesma ocasião, ocorrendo o arrebatamento dos vivos em Cristo. Esse assunto é, com mais elasticidade, apresentado no item 2. Haja vista que o item 2 fala sobre as duas fases dessa vinda. Essa perspectiva teológica, ela é uma perspectiva que se afunila dentro dessa visão pré-milenista dispensacionalista. A volta de Cristo, nessa perspectiva, se dará em duas fases. Para os pentecostais clássicos, a primeira é apenas para os salvos, de modo que ocorre o ressurgimento, a ressurreição dos mortos, e ela é sucedida por um arrebatamento que histórica e teologicamente é lido como um rapto, como um arrebatamento secreto. E coincidentemente, com esse rapto dos cristãos aptos para esse momento, surge então o domínio do anticristo, que vai agora coordenar a terra por um período de anos. E eu quero deixar essa fala para o item 3 para não ser redundante. Um outro elemento relacionado a essa vinda de Cristo, a partir das lentes do pentecostalismo clássico, é que essa fase é invisível para o mundo, mas nenhum olho verá, apenas os olhos dos salvos, apenas aqueles que estão aptos para esse advento. Na segunda fase da vinda, conforme disse a vocês, a partir dessa perspectiva apresentada no item 2, e Apocalipse capítulo 1, verso 7, por essa corrente apresenta esses dados, diz que essa segunda vinda, portanto, posteriormente a um contexto tribulacional, todo olho então de fato o verá. Será uma chegada em que o Senhor desce em glória e literalmente é visto por todo mundo. Esse é um contexto que supera os 7 anos tribulacionais, constitui, portanto, a batalha do Armagedon. Cristo retorna para destruir o anticristo, inimigos de Israel, as nações são julgadas e as que estiverem apoiado Israel participam então do milênio, que será também um reino pela perspectiva pentecostal clássica, pré-milenarista, dispensacionalista, literal de 1000 anos de Cristo na Terra. Agora percebam vocês que o item 3 do nosso material, e em especial o tópico de número 2, fala sobre a grande tribulação. Dentro dessa perspectiva, a grande tribulação é lida por um período de 7 anos. E qual a fundamentação para esse dado? A corrente pré-milenarista ou pré-milenista, dispensacionalista, ela linka 2 textos, vétero e neotestamentários, para fundamentar, dentre outros, essa ideia. Um deles está no livro profético de Daniel, onde ele dialoga a respeito das 70 semanas.
E esse período de 7 anos seria então a 70ª semana. Haja vista que, histórica e teologicamente, a partir da corrente do pentecostalismo clássico, acredita-se que desde a crucificação de Cristo até que esse episódio ocorra, estas semanas estão em pausa, né? E ela então terá a sua efetividade, o seu cumprimento pleno nesta última semana, a 70ª, no cumprimento dos 7 anos tribulacionais. A perspectiva pré-milenista dispensacionalista ainda contempla o argumento de que no governo do anticristo, os 3 primeiros anos e 6 meses serão de falsa paz, onde aqueles que ficarem perceberão alguns problemas sendo solucionados, como desemprego, moradia e etc. E os últimos 3 anos e 6 meses serão difíceis, de perseguição, onde muitas poucas pessoas teriam condições espirituais, principalmente, levando em consideração a saída do Espírito Santo nessa perspectiva, nesse período, de se manterem fiéis ou servirem a Deus nesse contexto. O capítulo, como disse a vocês, do livro de Daniel, por que não dizer o livro de Daniel, especialmente quando relacionado às 70 semanas, e o capítulo 13 de Apocalipse, são os textos base que sustentam e subsidiam a corrente pré-milenista dispensacionalista que sustenta a verdade dita no pentecostalismo clássico. Como eu disse a vocês, existem outras correntes, mas por ser respeitoso e sensato, no mínimo coerente, nós não iremos dialogar sobre elas, porque vai colidir com informações que nós, enquanto pentecostais, acreditamos. E o intuito não é que você se transtorne nesse aspecto. A pesquisa está aí, é óbvio que você pode avançar na literatura, mas eu diria que o vital a ser para nós aí mantido, o essencial, é que estejamos prontos para o retorno de Cristo, que pode acontecer a qualquer momento. Nós cremos no arrebatamento da igreja e isso é importante para a nossa vida espiritual. Nós cremos numa eternidade com Cristo e isto é importante para a nossa vida espiritual, de modo que a vida é um sopro, mas a eternidade não. Então é absolutamente reflexivo que pensemos acerca de assuntos escatológicos. Muito obrigado pela sua atenção nesse aspecto, mas eu quero voltar ou direcionar a minha fala ao meu amigo Jorge, porque ele vai apresentar para vocês o tópico de número 3. E o tópico de número 3 vai falar sobre os tempos e as estações até a volta do Senhor. É com você, caro Jorge. Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo, chegamos à última lição. Então, desde já eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao nosso pastor presidente, pastor Samuel Padilha. Gostaria também de estender um convite, aliás, um agradecimento, melhor dizendo, especial também ao meu pastor local, o pastor Carlos, juntamente com a minha pastora, nossa irmã Melina. Então, Deus abençoe muito, fica aqui meu muito obrigado pelo apoio e desejo que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá, chegamos à última lição. Vamos lá. O tópico 3, que tem como título dos tempos das estações até a volta do Senhor. Uma atenção à expressão nos tempos e nas estações. O tempo ou estação foram um termo que o Senhor Jesus usou com os seus discípulos a respeito da sua vinda prometida após a sua ressurreição. Mas ele deixa também uma orientação que o tempo ou a estação, a sua vinda, ninguém sabe. Vejamos algo interessante, ou seja, o tempo ou a estação é uma coisa só que é tratada na Bíblia, ou seja, tempo ou estação aonde se fala-se da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós pegamos o livro de Tessalonicenses, nós encontramos ali uma igreja muito fervorosa, uma igreja que viveu debaixo de uma grande tribulação, que foi gerada no berço de uma grande tribulação, mas era uma igreja que tinha algumas posições equivocadas concernente à volta de Cristo. Vejamos algumas
alguns pontos onde esta amada igreja cometia alguns equívocos. Exemplo, em relação ao livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, por exemplo, existia uma dificuldade, eles não conseguiam entender em relação aos mortos. Aí eles entendiam assim, quem será que vai ser? Os que morreram, como é que vão ver Jesus Cristo? E o apóstolo Paulo precisa ali dar uma orientação, ou seja, eles estavam se perdendo em coisas simples. No capítulo 5, versículo 1 também, quanto ao tempo, disse, cuidado que ele virá como ladrão. O apóstolo Paulo precisa ensinar, falou, olha, os irmãos tessalônicos precisavam estar atentos, porque ele viria como ladrão, ou seja, de repente, um ladrão não vai avisar quando vai chegar até a sua casa, ou seja, de repente ele aparece, então temos que estar atento à volta de Cristo, que pode acontecer a qualquer momento e ela pode vir como um ladrão. Então, os irmãos tessalônicos estavam tentando datar, quando será que ele vem? É hoje, amanhã, é o ano que vem? E chegou ao ponto de o povo estar tão equivocado que alguns irmãos estavam largando emprego, vendendo as suas casas, ou seja, estavam vivendo de uma forma ociosa, ou seja, aguardando a vinda de Cristo. Ou seja, Jesus vai vir semana que vem, então vou largar tudo. Não. Então eles estavam vivendo de uma forma totalmente precipitada, totalmente equivocada. O segundo ponto que eu queria falar assim, uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Quanto ao assunto escatológico, é um assunto que requer dedicação e meditação da palavra de Deus, ou seja, é uma coisa que você precisa meditar com atenção, buscar conhecimento, buscar estudo, ou seja, você precisa se dedicar a você entender as questões escatológicas que contém na Bíblia Sagrada. Vamos lá, quanto à data da vinda de Cristo, é um acontecimento que todo cristão deve esperar com alegria no Espírito Santo. Agora, a volta de Cristo pode acontecer em nossas vidas de duas formas. Primeiramente, tem gente que fica se perguntando, quando será que Jesus vem? Hoje, amanhã, daqui um ano, daqui 10 anos? Ou seja, existe até algumas igrejas que também já tentaram datar a volta de Cristo e foram algo, não era de se esperar diferente, algo totalmente frustrante, porque Jesus, ninguém sabe o dia a qual ele vai vir e não existe um exemplo. Você, em relação a querer datar alguma data, isso é uma coisa totalmente antibíblica. E que possamos então estar esperando isso de uma forma alegre, uma alegria e gozo no Espírito Santo. Agora a volta de Cristo, vamos lá, voltando, ela pode acontecer de duas formas. Primeiro, Jesus pode acontecer naquele grande dia e voltar. Jesus também pode voltar para mim e para você que está me assistindo a qualquer momento, ou seja, o que acontece? Porque eu e você não conseguimos prever o dia de amanhã, ou seja, eu e você pode um dia partir para o Senhor e nossa missão aqui na terra será acabada. Então temos que estar aguardando Jesus no grande dia, que é o dia do arrebatamento, e também em relação à sua vida, porque quando você morrer, a sua missão aqui na terra acaba. Então que possamos estar com alegria, fazendo o nosso melhor para Deus, como se fosse o nosso último dia de vida. Então que possamos, assim, não devemos se apegar a isso, mas temos que estar esperando a volta de Cristo a qualquer momento. A primeira, vamos lá, dando continuidade aqui, então, ou seja, o nosso plano terreno ele pode acabar a qualquer momento, e sendo aí, se findando aí os nossos dias, e Cristo, um exemplo, já voltou. O grande dia não aconteceu, mas se você partir para o Senhor, a volta de Cristo já aconteceu, você só aguardará o grande dia ele para você ser julgado. O terceiro ponto que diz assim, o Espírito e o porvir, temas da nossa pregação. Vamos lá, o que define a nossa igreja? Assembleia de Deus, Ministério Belém. Nós somos pentecostais clássicos, nós acreditamos na evidência, no batismo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, e ele é manifestado na evidência do falar em línguas. Nós temos que estar comprometidos, estimulando a igreja em buscar, porque isso é uma promessa, ou seja, foi uma promessa lá em Atos capítulo 2, que nós acreditamos nessa continuidade até os dias de hoje. Essa promessa deve ser proclamada por toda a igreja e está em nossos lábios, que Jesus Cristo breve voltará. Ou seja, será que nós já paramos para pensar que isso muitas das vezes não virou um hábito da nossa boca de falar, Jesus Cristo breve voltará, mas será que nós estamos aguardando
Jesus mesmo? Será que nós estamos preparados, aguardando a volta de Cristo? Ou seja, isso é uma coisa muito séria, então que possamos estar preparados e que quando nós falamos Jesus Cristo breve voltará, que isso seja uma grande verdade, seja falado do fundo do nosso coração, que isso também possa ser algo que seja do fundo do coração mesmo, algo que nós almejamos um dia encontrar Cristo. Então que isso venha a ser palavras de sinceridade. Na nossa teologia pentecostal é chamado de quadrilátero, ou seja, o que é isso? O quadrilátero, ou seja, quando nós pegamos a teologia reformada dos nossos irmãos da teologia reformada de 5 pontos, nossa teologia é chamada de quadrilátero, vamos dizer, nossos irmãos da teologia reformada existem 5 pontos, a nossa quadrilátero existe 4 pontos, que é os 4 pontos. Cristo salva, Cristo cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Então que possamos estar aqui acreditando que Cristo salva, que este é o Evangelho que fez toda a diferença e que faz a nossa igreja crescer para a honra e a glória do nome de Deus, vamos lá, o quadrilátero que é, repetindo, Cristo salva, Cristo cura, batiza no Espírito Santo e que breve voltará. Então que possamos estar aguardando a volta de Cristo, que possamos aqui não cometer nenhuma tomada de decisão ou condutas precipitadas, assim como os nossos irmãos tessalônicos. Então que possamos estar aguardando a vinda do Senhor a qualquer momento, porque ela virá como um ladrão, ou seja, o ladrão não avisa, repetindo, mas ela pode acontecer a qualquer momento. Amém? Desejo que Deus em Cristo abençoe a sua vida de uma maneira muito especial e desejamos que estas palavras, que essa escola dominical venha a ser de alimento espiritual para a sua vida. É o que nós, em nome de todos aqui, agradecemos, em nome de Jesus. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço. Obrigado, Jorge. Queridos irmãos, a conclusão da última lição, portanto, não poderia ser diferente. Acredito que os assuntos que estudamos desde a primeira lição foram vitais e essenciais para o nosso crescimento espiritual. Mas digo que este último não poderia ser diferente, porque fala exatamente sobre a esperança. Esperança que para nós cristãos não coincide com o adágio popular, não é a última que morre. A nossa esperança está viva e viva para sempre. E essa esperança que nós temos no nosso coração aquecida é a respeito do retorno de Cristo. Mas a conclusão, o pastor Elienay traz 2 destaques que foram dialogados nessa 13ª lição. O primeiro deles, ele destaca que somos estimulados pela figura do apóstolo a viver no Espírito. A carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ela dialoga muito nesse sentido, né? De modo que o sujeito que anda no Espírito faz com que não se pratique as obras da carne. Ele ele contrapõe esses 2 argumentos com muita propriedade durante todo o seu escrito. Capítulo 5, por exemplo, ele fala a partir do verso 16, elencando uma série de feitos relacionados com obras da carne. No verso 21, ele elenca destaques e características do fruto do Espírito. De modo que ali, e não só ali, nós vemos o quão importante é andarmos no Espírito. Mas um outro elemento vital, destacado pelo pastor Elienay aqui, é a importância da vigilância para que possamos ter então, em vias de fato, esse encontro com o Senhor. O diálogo de Paulo é a respeito, em todos os seus escritos, em todas as suas 13 cartas, quer coletivas ou quer pastorais, quer às igrejas, ou quer aos líderes estabelecidos para conduzi-las, você percebe que ele trafega por esse caminho, o caminho da importância da perseverança. Lá em Coríntios, ele fala que é graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aos Romanos, ele diz que o Senhor é a razão de nós sermos hoje lidos como mais do que vencedores. Essa característica estava enclausurada na figura de Paulo, de modo que quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele pede que todo o nosso corpo, alma e espírito, acredito que a ordem dos fatores não altera o produto, todo o nosso espírito, alma e corpo
deveriam ser plenamente conservados e irrepreensíveis até esse advento, até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, tenhamos essa esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Oxalá que fosse agora, nesse instante. Mas caso não seja agora, que tenhamos no nosso coração uma vocalização coletiva. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos aí com a graça de Deus, e se Ele não voltar, introduzir o ano de 2022, dialogar novos assuntos. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, registre o seu comentário, porque o nosso intuito é levar o reino de Deus para muito mais gente. Não é isso, Júnior? É isso aí, meus irmãos. E a gente espera que iniciemos 2022, se Jesus não voltar, com você como companhia. Você, sua família, seus amigos, seu vizinho. Conta para todo mundo desse canal, porque eu tenho certeza que vai continuar sendo bênção para a sua vida. Te espero lá. Deus abençoe.